Momento da pregação no ar por Bruno G, 37ª edição, São Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante até o 23, a parábola do semeador. Leamos sem mais delongas o texto sagrado. E nessa edição já leremos um versículo e meditaremos para sermos breves. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, sentado na areia da praia. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus, se valendo de uma embarcação, assentou-se ou subiu-se, melhor dizendo, sobre ela e assentou-se, fazendo de um tipo de um púlpito, de uma tribuna. Então começou a pregar e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Parábolas são histórias com lições, não necessariamente histórias, contos verídicos, podendo ser, e o seu final é sempre uma lição. Então isso é parábola, isso é conto com lição. E a parábola era acerca do semeador que saiu a semear. A parábola também pode ser definida como algo terreno que Jesus fazia comparação, analogia com o mundo espiritual. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus compara o lançar da sua doutrina, da sua palavra, como uma semente. E essa semente, dependendo das circunstâncias, dos fenômenos naturais e de outras coisas, ela pode germinar e dar bons frutos, ela pode secar, ela pode não ter raiz e ela pode nem sequer brotar, sendo comida pelas aves. Então existe aí, segundo essa parábola de Jesus, 4 tipos de semeaduras. A primeira é uma parte da semente que cai ao pé do caminho.
e que vieram as aves, comeram. Você sabe que existem aves que se alimentam de sementes e plantas. Bem como você sabe que existem aves que plantam, que fazem a flora, a natureza das flores, das aves, das plantas continuar. Passarinhos, eles, a maioria das vezes, tem essa função de propagar a planta. Às vezes você pensa, como que essa planta nasceu aqui próximo de casa se eu nunca plantei essa planta? E ela não nasce do nada. Foi um passarinho que levou com o seu bico uma semente e ele jogou. Ou porque ele não conseguiu comer a semente e ela caiu e germinou, ou porque de fato ele fez essa boa ação da natureza. Ele tem esse destino ou essa finalidade. Enfim, se você for estudar biologia, você vai saber exatamente acerca disso, até muito mais aprofundado, tá? Mas isso é lógico, as pessoas veem, sabe? Então, pelo menos temos duas classes de aves: aquelas que comem, que devoram as sementes, e aquelas que produzem, aquelas que fazem com que as aves nasçam. E aqui Jesus está falando das aves que comem essa semente. E essas aves podem ser representadas por Satanás, porque ele é a seta que voa de dia e de noite, porque ele era a antiga que outrora voava. Ela não ficava rastejando. Depois de ter enganado Adão e Eva, então ela passou a rastejar na terra. Nesse simbolismo, se você for analisar os Salmos 91, você vai ter uma noção mais ou menos do que eu estou falando. E diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro, Deus, e da peste perniciosa. No versículo 6, melhor o versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a respeito para te guardar em todos os teus caminhos. 13. Pisarás o leão e o áspide, cobra, serpente, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. O versículo 5: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Essa seta pode ser representada simbolicamente como uma ave. Também há referências com relação a aves malignas, que seriam, por exemplo, o urubu, que se alimenta de carniça, se alimenta de qualquer coisa. Seria, por exemplo, aves que se alimentam de tudo que não presta, bem como comem sementes. Então,
O inimigo, Satanás, representa essa ave que devora a semente, que devora a semente da boa palavra que fora pregada do coração, da mente, do espírito, da pessoa que recebe a palavra de Deus. Podemos até citar alguns exemplos. Judas Iscariotes foi semeado nele a semente boa. No entanto, ela não germinou. Ela caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. E as aves foram exatamente o inimigo, Satanás, a carne, a avareza, o amor ao dinheiro, que fizeram ele perder a bênção, não deixar aquela semente brotar em si mesmo. Não teve a precaução, a prevenção. E por isso, meus caros, que nós devemos nos atentar para a palavra do Senhor. Porque às vezes Deus fala conosco, usa os seus servos, os seus varões, as suas varoas, para nos aproximarmos de Deus, e nós não queremos. Nós damos ouvido ao inimigo, achamos que não é de Deus. Às vezes Deus fala por intermédio de sonhos, de revelações, de visões, e acreditamos que não é. O mundo, o pecado, nos seduz mais do que fazer a vontade de Deus. E isso é o mal. E essa categoria de cristãos ou pseudos cristãos está aí em grande escala. É enorme. Poderia até ser a porta larga que muitos escolhem. Veja, porta larga que muitos escolhem. Jesus falou acerca disso. Lá já falamos em São Mateus, capítulo 7, versículo 14, ele diz: porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontrem. No versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Muitos que escolhem. Então, é uma escolha. A pessoa recebe a palavra. Todo mundo na face da terra, de alguma maneira, receberá ou já recebeu a palavra de Deus. Alguma manifestação, algum sinal, prodígio, que revelasse a existência de Deus. A palavra de Deus chega até a dizer que a natureza, por si só, ela já revela as magnitudes de Deus, a existência de Deus, já fala conosco. A natureza pode servir para nos instruir a ir a Deus, ou se aproximar dele, ou abraçar o evangelho da paz, aceitando seu Filho Jesus Cristo. Então todos na face da terra, sem exceção, de alguma maneira, de alguma forma, Deus já deu. Se não deu, vai dar oportunidade para eles, vai se revelar de alguma forma. E eles terão, ou se não já tiveram, a escolha. E por isso que a Bíblia diz que muitos estão no vale da decisão, porque ainda pedir o caminho certo. E nessa dúvida, Deus não habita. E quem se aproveita da dúvida do homem e da mulher é o inimigo. E ele vem e tira de uma vez por todas a semente da boa palavra, da boa nova. E a pessoa indiretamente acaba escolhendo, indo, migrando para o caminho largo e a porta larga. Por isso tenhamos fé.
por isso sabemos dar bem as oportunidades, chances que Deus nos concede a cada momento, a cada dia, eu diria. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele continua a dar oportunidades. Só que Deus também não é bobo. Ele não vai ficar insistindo com uma pessoa que não quer nada. Ele está assim, à porta, batendo na porta do seu coração para entrar na sua vida. Só que ele não vai ser insistente. Ele vai bater 1, 2, 3 vezes, e quando você não quiser ou você resistir a Deus, né, não pode fazer nada. Quem resiste a Deus já perdeu a bênção, já é soberbo. Deus resiste a soberbo. Para que estão humildes, Deus dá graça. Devemos resistir ao pecado, Satanás, e não a Deus. A Deus devemos ser submissos. Então ele está batendo, você está ouvindo, mas você não quer atender a porta. Existem situações da sua vida prática, você não quer receber uma determinada pessoa, você vai lá ver no buraco da porta, né, no olho mágico, quem é a pessoa, e quando você vê, fulano de tal, não quero. E você olha no buraco, no olho mágico da porta e vê que tem tudo para ser Jesus que está batendo na porta. E você fica na dúvida, esse não deve ser o Messias. Se for, eu não quero ele agora não, porque ele vai querer radicalizar a minha vida, mudar drasticamente muitos hábitos que eu tenho. Eu não quero. E aí, ele vai embora, vai para uma outra porta. Ele não vai ficar lá, dormindo, insistindo, ele não é teimoso. Agora não quer dizer que Deus não possa lhe salvar. Só que na porta ele não estará mais. Você vai ter que chamar ele, procurar ele. Por isso que a Bíblia diz: invocai-o enquanto está perto. E exatamente clamai ao Senhor. Invocar enquanto está perto, enquanto se pode achar. Procurar enquanto se pode achar. Isaías disse isso. Quer dizer, ele se afastou da sua porta. Ele agora está numa porta de uma outra casa, de outro vizinho. Nesse simbolismo, nessa metáfora. Agora ele está numa outra cidade. Cada vez mais ele vai se afastando. E se você não souber, e se você não for correr atrás do prejuízo enquanto há tempo, sinto muito, você não vai ter mais essa oportunidade. Principalmente os que já morreram, porque depois da morte vem o juízo. Quanto à vida, a esperança. Para Deus não há distância. Quando você se humilha, vai ficar mais dificultoso. Ele vai estar em cidades longínquas. Você vai ter que gastar. Tem dispêndio, tem gastos para você se chegar a Deus. Então não é mais fácil você aceitar ele na hora que ele vem até você? Não é mais fácil você decidir pro lado do bem? Não dá brecha para o maligno, para que ele tire a semente da boa nova, da vida nova, da fé em Cristo, da vida eterna. Você vai dar vazão para o inimigo, para a ilusão desse mundo, para as concupiscências da carne, para as concupiscências dos olhos, para a soberba da vida. Pare e medite. O inimigo sabe disso, que Deus dará oportunidade para todos, falará com todos, e por isso que ele quer aproveitar qualquer mínima brecha que qualquer um deixe para lhe afastar ou afastar esse da salvação, porque ele já está sentenciado ao lado de fogo, quer levar muitos. Então, meus caros,
essa é a oportunidade. Essa é a chance. O aqui e o agora. Para você ser abençoado. Para a semente ser germinada. Para que ela possa crescer e dar bons frutos. E não que as aves venham comer pelo caminho e assim você perder tudo. Tomemos cuidado, porque o dia de amanhã não nos pertence. Quantos que hoje, por conta da arrogância e da soberba, acham, eu vou deixar para amanhã para aceitar Jesus ou ter fé que Jesus é o Filho de Deus. Eu não estou falando aqui para você aceitar, abraçar a fé de instituições religiosas, de denominações evangélicas, se valendo dos usos e costumes das mesmas. Não é isso. É aceitar a Cristo e a sua doutrina, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. É essa a doutrina que vai lhe ajudar a ser uma pessoa mais equilibrada, policiada. Você vai se policiar diante de várias situações e isso vai lhe trazer vários benefícios nessa vida. Você vai ter garantida a vida vindoura, eterna. E aqui será abençoado, é promessa minha do Senhor. Mas para isso é necessário você vigiar e se decidir do lado do bem, ter fé, porque a fé é que agrada ao Senhor. Do contrário, não tem como. E a segunda semente é que caiu em pedregais, as pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Aqui já é um caso um pouco mais grave, porque a pessoa que semeou, que plantou, melhor dizendo, semente, pessoa que recebeu essa semente, caiu em pedregais, em pedras. Quer dizer, o coração estava um pouco endurecido. Foi até, eu diria, contra a sua vontade aceitar essa doutrina, aceitar o Evangelho. Não havia terra bastante, e a terra simboliza exatamente o poder de Deus, simboliza a fertilidade, que é necessário ter terra, é necessário ter água para que essa semente comece a crescer. Existem determinados locais que determinadas plantas não nascem. Tem plantas que são típicas de algumas regiões. Plantas no deserto, plantas na seca, que vive na seca, plantas que tem que ser regadas, que só cresce numa terra adubada, uma terra bem fofa, vermelha. Existem várias. E aqui Jesus fala possivelmente uma planta que por conta da pedra e não havia terra bastante, logo nasceu, mas morreu. Existem mais.
e que, independente de não ter terra ou até mesmo nem irrigação, e o sol está ali batendo, ela não morre. Aqui Jesus está falando de uma planta possivelmente que não resiste à falta de terra, não resiste à falta de água e não resiste a um sol escaldante. E esse tipo de pessoa são essas que não entendem muito o Evangelho. Acham que o Evangelho é de qualquer forma. Pensam que o Evangelho é sombra e água fresca. E não é assim. Já foi dificultoso ela aceitar contra a sua própria vontade. Não havendo terra, não havendo a palavra clara, esmiuçada para ela, faltou foi isso. Ela tinha uma ideia estereotipada que a convenceu, ou que ela aceitou forçosamente, por conta de pensar, vou aceitar porque a minha vida de alguma forma vai melhorar, eu não vou ter sofrimento, vai ser mil maravilhas. Eu também já estou com uma determinada idade, em determinado tempo, já aproveitei muito do mundo, já fiz muita obra das trevas, agora eu vou para a luz. Mesmo sabendo que eu ainda não estou apto, que eu de fato não quero, mas eu vou porque meu parente está me convencendo, está me forçando, né, melhor dizendo. O pastor está dizendo, o sacerdote está dizendo que é para ir, então eu vou. Tá? Isso não se deve fazer, forçar o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser trabalhado. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha é pedra. E para esmiuçar esses pedregais aqui, é necessário muito Evangelho, muita pregação. Veja, na primeira semente foi só um pinguinho, foi só um niscozinho de palavra. Só que a pessoa bobeou, tutubiou e o inimigo veio e tirou. Aqui não. Aqui a pessoa aceitou, só que ela decidiu pro lado do bem, só que era um pouco contra a sua vontade, porque era tudo estranho para ela. Segundo, ela não foi cuidada como devia. Não esmiuçaram a pedra do seu coração, a dureza, a resistência que ainda tinha, por meio da palavra. Não deram terra para ela. E mesmo ela, com toda essa dificuldade, ainda crescendo, nascendo, essa terra era rasa, não era funda. E porque a terra era rasa e o pedregulho ali estava, vindo o sol, queimou, secou-se, pelo fato de não ter raiz. Veja que o pedregal ou pedregulho e a falta de terra, possivelmente de irrigação, impediram que a raiz se brotasse. A palavra raiz está ligada ao radicalismo, não essas ideologias que você vê aí, esses extremismos. Radicalismo ligado à raiz, ligado à essência, ligado ao que é primordial. O que faltou aqui para essa semente vingar?
foi a estrutura, foi ter raízes para ela resistir toda a adversidade. O evangelho que é pregado de qualquer forma, o evangelho que não instrui as pessoas a caminhar de acordo com Cristo, o evangelho que não fala acerca da bonança ou da temperança, que não fala de ambos, faz com que aconteça isso. Tanto um evangelho que só fala de temporal e que esse temporal vem, bem como um evangelho que só fala de bonança e não exorta acerca dos temporais. Para que a pessoa tivesse raiz, era necessário esmiuçar a pedra, era necessário adubar essa semente, é necessário irrigar, e assim ela ia vencer a adversidade, que é o sol escaldante. Então, faltou a palavra para esmiuçar a penha, faltou a terra, que poderia ser aí o adubo, exatamente a estrutura, a doutrina que viesse ser pregada do jeito que é de Cristo, e também faltou a água simbolizando o Espírito Santo. Faltou palavra, faltou instrução e faltou o Espírito Santo. Por isso que é necessário pregar o Evangelho com cautela. O Evangelho que obriga as pessoas a serem cristãs não é um Evangelho. Acontece isto. O Evangelho tem que ser propagado da maneira como Cristo propagou, sem forçar ninguém, deixando elas se convencerem do seu erro. Ainda mais nos tempos odiernos, ou após Cristo, a sua partida, que o Espírito Santo faz essa função de convencer o homem e a mulher do pecado. Então, mais do que pregar a palavra, é necessário ter a virtude do Espírito Santo, para que a pessoa se convença do seu erro, e que ela também possa, então, se solidificar, bem como com a ajuda. A terra aqui pode simbolizar a ajuda dos irmãos, a ajuda das pessoas que já estão mais velhas no Evangelho, as pessoas que conhecem, têm mais afinidade com Deus, os anciãos da igreja, os mais idosos. E é isso que falta. Falta a palavra de fato, falta o Espírito Santo e falta a irmandade. Falta a filantropia, falta o altruísmo das pessoas. E por isso que o sol a destruiu. Por isso que o sol do mundo, a ardência do mundo, a ardência do pecado, a ardência da indignação pela falta de apoio, de ajuda, de subsídio, pela falta de carinho, pela falta de discernimento e do Espírito Santo, a pessoa se foi. Queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. A raiz é o principal. E a raiz só acontece, só realmente brota quando há palavra, quando há ajuda e quando há Espírito Santo. E uma outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
Então Jesus fala de uma terceira semente que caiu entre espinhos, entre sofrimentos, e esses espinhos cresceram junto com ela, sufocando. O que seria isto? Seria a pessoa que recebeu o Evangelho um momento de dor, de sofrimento. Aquela máxima que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas esse vir pela dor não necessariamente convence o homem ou converte o homem, porque às vezes ele pode estar mais convencido do que convertido, pelo fato do medo, do pavor, daquele mal lhe sobrevier ou lhe sobrevir novamente. Então ele não tem uma conversão de livre e espontânea vontade. E esse espinho, que era o espinho que o apóstolo Paulo tinha, o espinho na carne, que ele dizia que era até mensageiro de Satanás, porque o apóstolo Paulo teve que ter aquele encontro com Cristo. Do contrário, ele nunca ia se converter. Ele teve que vir, entre aspas, na dor, porque ele caiu do seu cavalo, ele ficou cego. Ele teve um encontro com Jesus de uma maneira diferente. E esse, ao cair, essa pessoa cair em espinhos, esse espinho cresceram e sufocaram. E por isso que o apóstolo Paulo tinha aquele espinho na carne. Então quer dizer que o apóstolo Paulo não era convertido? Não necessariamente. Porque, como eu já disse, não é a regra. As pessoas que vêm pelo amor, aliás, pela dor, não se converterem. Elas podem se converter, mas que há essa possibilidade delas não se converter de fato, só por conta do medo da dor. Isso sufoca. Então cresceu, e os espinhos cresceram e sufocaram, né? Ainda estão sufocando, e ela está naquela tribulação. Ela não tem decisão mais. Então veja, já falamos daquela que o inimigo veio e roubou, que foi uma coisinha de nada. Falamos do evangelho que chegou à pessoa contra sua vontade. Falamos do evangelho que chegou à pessoa por conta da sua dor e ela até aceitou, mas por conta dos espinhos ainda continuarem a sufocando, ela fica para lá e para cá, não tem firmeza, constância. Outros conseguem desvencilhar disso e serve até para eles ficarem firmes na obra do Senhor, né? Bem como fazerem a obra de Deus para agradecer a Deus pelo milagre que receberam de alguma forma. Ainda dá para meditar nesse versículo 7, que entre os espinhos, a semente que caiu são os cristãos que estão no meio da igreja e que podem ser considerados como joios que nascem junto com o trigo, que só serve para contendas, que só serve para fazer mal, atrapalhar. Elas tanto se atrapalham como atrapalham as outras pessoas de alguma forma. E por isso que elas estão sufocadas. E é necessário tirar esses espinhos. Ou fazer o que o apóstolo Paulo fez. Converteu o espinho mau em espinho para o bem. Quer dizer, ele fez de algo ruim para ele
algo bom, pelo fato de que aquilo servia para ele não se exaltar, pelo fato que aquilo servia para ele ainda ter mais temor ao Senhor. Ele mudou a visão, e é necessário fazer isso, tirar esses espinhos, se não der para tirar eles propriamente, mas mudar a visão da pessoa. Puxa, eu tenho essa debilidade, puxa, eu tenho essa falha, mas eu vou usar isso para o bem. Por exemplo, um exemplozinho simples. Uma pessoa que é muito tagarela, fala demais e não é comedida, e fala asneiras, fala coisas que não são edificantes, ela pode usar exatamente essa, entre aspas, dádiva que ela tem de se expressar ao público, falar em público e falar até demais, para fazer obra de Deus, para falar das coisas do reino de Deus, para ser comedida nas coisas ruins e não de Deus. Quer dizer, ela converte aquela falha que ela tem, entre aspas, de falar, para fazer o bem, para fazer as pessoas rirem, para trazer humor, para falar do amor de Jesus. Entende? Assim como nós temos dons que são neutros, talentos que são neutros, que podem ser usados tanto bem para o mal, nós também podemos usar as nossas falhas para o bem e não para o mal. Os nossos defeitos para o bem, não para o mal. Depende da nossa visão. Por isso que é necessário nós termos a mentalidade de Cristo. E para salvar, para que essa pessoa tenha a bênção de Deus por completo, é necessário pregar nesse sentido. É necessário que o Evangelho chegue a ela dessa forma e ela entenda isto. Diferente da segunda semente, já que morreu porque não tinha raiz. É necessário agora lançar uma outra semente nessa pessoa. Bem como naquela que a ave comeu, devorou, é necessário lançar uma outra semente. Então veja que o terceiro tipo ainda dá para de alguma forma melhorar. E a outra caiu entre espinhos e espinhos. Já falei dessa. E a outra caiu em fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Essa que caiu na boa terra é que venceu a etapa da decisão, não deixou as aves comer, se desvencilhou da penha, da pedra, foi plantada na terra enxertada, na terra adubada, irrigada, sem pedra, produziu raiz, veio o sol, veio a tempestade, veio qualquer fenômeno natural e não a destruiu, porque ela estava bem fincada na terra, suas raízes estavam bem firmes, se proliferaram, e a semente não foi plantada, não caiu em espinhos. Então veja, para que haja fruto, haja uma boa árvore, é necessário passar por essas etapas. Vigiar na primeira, na segunda se desvencilhar dos pedregais, das terras rasas e também da falta de irrigação e dos espinhos. Passar por essas etapas para então ser uma planta maravilhosa. Então a gente tem que, quem tem ouvidos então para ouvir, que ouça, que entenda isso. Eu falei lá no versículo 4 do exemplo de Judas, que o inimigo comeu a semente boa. No segundo item ou grupo, eu não citei nenhum exemplo, mas
poderia colocar aí, ou dizer que o personagem bíblico que mais se encaixa com o segundo exemplo da semente que foi em pedregais, contra a vontade, e não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, e vindo o sol queimou-se, aquele jovem mancebo, que dizia que cumpria a lei, que seguia de alguma maneira Jesus, mas quando Jesus pôs ele à prova, ele não venceu, né? Ele não quis vender tudo que ele tinha, não quis mesmo, para dar aos pobres. E o sol aqui também pode simbolizar exatamente a aprovação de Deus, para ver se a pessoa ela é fiel de fato. No 3 nós já falamos que poderia ser aí aqueles que são joio e trigo, e também o apóstolo Paulo. E no 4, né, que deu bom, pode ser aí os apóstolos, um deu a 100, o outro deu a 60 e o outro a 30, né? Quer dizer, um foi 100%, o outro foi 60%, o outro foi 30%, cada um de acordo com a sua possibilidade. Vamos seguindo agora na leitura do texto sagrado. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, a eles, os religiosos, fariseus, escribas, saduceus, aqueles que não queriam aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então está aí respondido a pergunta dos discípulos, porque tem que falar em mistérios, para ser revelado o mistério. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Aqui é uma indireta, obviamente, para os judeus que tinham tudo e acabaram não tendo nada. E até o nada que eles não tinham, lhe iria ser tirado. Por isso lhe falo por parábola, disse Jesus, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Nem fará parábolas mesmo, porque está tudo bem patente, visível. Não vê porque não querem. Está tudo bem nítido, estão ouvindo, não querem ouvir porque não querem. Está tudo bem claro para se compreender, não compreendem porque não querem. E ainda isso aqui pode simbolizar algumas outras etapas que ocorreram entre o povo judeu, né? Poderia representar algumas fases. A semente caiu na terra boa, seria a fase já em Cristo. A semente dos espinhos poderia ser aí a fase dos profetas. A parte caiu em pedregais, onde não havia bastante, logo então poderia ter sido a lei. E também a parte lá da semente, ao pé do caminho vieram as aves, poderia ser o tempo da inocência de Adão e Eva no paraíso, que eles perderam a bênção, a dar ouvido exatamente a essa ave, que era a serpente. Tá? Porque a serpente, se você for analisar, ela voava. E ela passou a não voar mais depois que fizeram com que os filhos de Deus, vamos colocar assim, as criaturas de Deus pecassem contra ele. Versículo 14. E deles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Versículo 15.
e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, disse Jesus dizendo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Olha que interessante Jesus falando que muitos profetas lá da lei queriam ver Jesus e não viram. Jesus falou para São Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram e crerão. Porque o que importa de fato é crer, independente de ver ou não ver. E essa nação, ou todo o povoado de Israel, que não aceitava Jesus Cristo, realmente estava se fazendo uma injustiça, uma judiação, pelo fato de estar vendo, está tudo nítido. O Jesus histórico estava ali, a natureza humana estava ali, de Jesus e a sua divina. Ele realmente era o Filho de Deus e não quiseram reconhecer. E por isso que ele falou do pé de caminho, que isso também pode aplicar a literalidade da época, do acontecimento da época, que muitos de fato só ouviam falar de Jesus, que Jesus curava, criam um pouquinho, mas viam as aves representando os religiosos também e o afastavam de Deus. Outros com seus corações endurecidos e tal, mas porque não tinham raiz, poderiam até ser os religiosos, mas por ter um tratamento melhor, por só acreditar nas bênçãos de Deus, vim atrás dele e atrás dos pães e peixes, a multiplicação de ambos, então não quiseram compromisso com o Senhor. Bem como dos espinhos, os religiosos que estão em Cristo, mas não compreendem de fato. Ainda quero criar a ocasião. E os que caíram na terra boa, então, alguns dos seus discípulos. Ouvindo, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno. Agora é dar a explicação da parábola, que eu já preguei, fui afobado, precipitado. Só vem esclarecer aquilo que eu já falei. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, de fato, essa era a explicação. Eu, então, divaguei com outras possibilidades. Porém, o que foi semeado em pedregais, que é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Terceira categoria, o que foi semeado entre espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, ele até está no Evangelho, ele até está aceitando a doutrina do Senhor, mas não está produzindo frutos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Então está aqui a resposta clara. Nem era necessário pregar, porque é um texto autoexplicativo. Então, a semente que caiu nas aves era o maligno. Em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo,
tem pouca duração. Logo vem o vendaval, vem a angústia, a perseguição, ele se ofende, ele foge. Entre espinho ouve a palavra, acredita mais do que o primeiro, mas não é as perseguições, não é o sofrimento, entre aspas, mas o cuidado das coisas dessa vida, como Marta. A sedução das riquezas, o querer atrapalhar, não só eles, mas os outros, na realidade, não querem atrapalhar eles, mas indireto acaba atrapalhando eles, porque buscam as coisas desse mundo, a riqueza, a sedução, e para isso fazem coisas erradas, né? Iniquidades, como enganar o próximo, matar o próximo, e conhece o Evangelho. Então nós temos 4 categorias aqui, 4 grupos da semente que o inimigo destrói, da semente que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem muita duração, porque não tem uma conversão de fato. Eu citei o mancebo. O outro que fica em espinho e tem cuidado é a Marta, um exemplo bíblico. E foi semeado em boa terra, os discípulos aí dão frutos, e um dá mais, outro dá menos. Mas aquilo que eu falei simbolicamente também pode representar aqui na parábola do semeador. E quem é o semeador? E quem é a semente? E quem semeia? O semeador é o Espírito Santo que usa seus servos para pregar o Evangelho. A semente, a palavra de Deus. Em quem é semeado? Nas pessoas. Ok? Então ficou claro isso aí, né? E essa foi mais uma pregação. Que Deus os abençoe. Até a próxima.